Novamente eu represento para vocês o sarcômero, né? As linhas Z. Aí você vai ter essa região onde nós só vamos ter a quitina, que vai ser a banda I. Nós vamos ter essa região onde nós temos a quitina e miosina, que é a banda A. Nós vamos ter outra região somente com a quitina, banda I novamente, né? Não vou representar agora, mas essa região aqui no meio, onde eu só tenho miosina, é a banda H. Como é mesmo que acontece a contração muscular? Ora, moçada, você tem as cabeças das moléculas de miosina, as cabeças das moléculas de miosina, a princípio aqui em posição vertical. A princípio, elas estão nessa posição vertical. Acontece, moçada, que elas então vão começar a dobrar. Então elas vão fazer esse movimento de dobra. Então ela estava aqui, ó, na vertical, perpendicular. Então ela vai fazer esse movimento de dobra. Então ela vem bem para cá. Uma vez, moçada, que ela vai fazer esse movimento de dobra, de novo, ela estava aqui, ó, perpendicular. Ela vai fazer esse movimento de dobra. Ela então vem bem para cá. E o resultado, à medida que as moléculas de miosina elas vão dobrando desse jeito, a quitina então ela vai deslizando. Então, originalmente, as moléculas de miosina aqui, né, em posição perpendicular, como eu estava desenhando, mas agora, gente, elas vão lá se movimentar, né? Elas assumem essa nova posição, dobrou. Elas assumem essa nova posição, dobrou. Elas assumem essa nova posição, elas vão dobrar. Então, estava aqui na vertical, dobrou, no que dobra, empurra a bendita da quitina. Todas as moléculas de miosina, né, no primeiro momento, estão lá com as cabeças delas em posição vertical. E aí, quando você contrai, elas vão então dobrar, elas vão estar dobrando, e é exatamente o fato da cabeça dobrar que empurra as moléculas de actina para frente. Então, todas elas aqui em posição perpendicular, retas, por assim dizer. E aí, gente, lá vão elas, opa, dobrar para um lado, dobrar aqui embaixo, e à medida que elas vão dobrando, ora, presta atenção no movimento, né? Elas vão estar, então, dobrando, e à medida que elas dobram na direção das setinhas pretas, empurra a quitina para que você tenha exatamente a contração. Eu queria analisar agora de maneira mais detalhada como é que acontece esse fenômeno pelo qual as cabeças da miosina elas vão dobrar no sentido das setas. Elas vão fazer esse movimento de dobrar no sentido das setas, né? Chama a moçada de teoria da catraca de Huxley. Essa catraca, moçada, a qual nós estamos nos referindo, não é a catraca do ônibus, por exemplo, lá do metrô. Estou falando, moçada, da catraca da bicicleta. Acho que todo mundo já viu uma bicicleta alguma vez na vida, né? Espero eu, né? Acho que muita gente já andou de bicicleta e tal, né? Levou um bocado de tombo, né? Um clássico. E, gente, talvez alguém lembre que a catraca da bicicleta é exatamente aquela peça, que é uma espécie de roda cheia de dentes. Essa roda dentada é exatamente onde você vai lá, então, conectar a correia da bicicleta. A correia furadinha, né? Para poder exatamente se encaixar nos dentes da catraca. E a correia também está ligada a uma outra catraca atrás, menorzinha, com os dentezinhos lá, enfiados na correia. Sendo que a catraca da frente, ela está conectada ao pedal da bicicleta. E a catraca de trás, ela está conectada ao pneu da bicicleta. Linda a minha bicicleta, né? Olha, meu Deus do céu, como eu desenho bem. Mas tá, de qualquer maneira, o que é que acontece aqui na conversa? Toda vez que você está lá andando de bicicleta, que você pisa no pedal, o resultado é que a catraca, ela então, ela vai girando. À medida, moçada, que a catraca gira, os dentes da catraca se enfiam nos buraquinhos da correia da bicicleta, e já que a catraca ela está rodando, a correia da bicicleta ela também vai rodar. Então,
pisei no pedal, a catraca, ela roda. Os dentes da catraca se enfiam nos buraquinhos da correia e no que o dente da catraca, ele então vai rodando, faz a correia rodar e uma vez que a correia, ela roda, faz a catraca de trás rodar e no que a catraca de trás roda, o pneu da bicicleta como um todo, ele vai rodar e automaticamente a bicicleta anda, né? Acredito que já aconteceu com todo mundo, não é possível, né, de levar uma queda da bicicleta para a correia da bicicleta soltar da catraca, né? No que a correia solta, ela vai ser ter o trabalho, ter que chegar a enfiar, né, o dente lá da correia, lá os buraquinhos da correia, nos dentes da catraca, para a bicicleta voltar a funcionar. Né? Por que eu estou contando essa história para vocês? Né? O que é que tem a ver com a nossa conversa? É que quem descreveu o mecanismo de contração muscular achou parecido com esse lance da catraca. Caramba, o que é que tem a ver o lance do sarcômero com esse lance da catraca da bicicleta? Pisei no pedal, rodou a catraca, os dentes da catraca se enfiam nos buracos da correia, a catraca gira, faz a correia girar, e o que faz a correia girar, faz então também a roda da bicicleta girar, para a bicicleta andar. Eu vou, moçada, pegar um pedacinho desse desenho do sarcômero, bem aqui, e vou ampliar esse desenho bem aqui do lado. Então eu tenho a miosina, a cabeça da miosina, a miosina, formato de taco de golfe, a cabeça da miosina, então a miosina com a cabeça da molécula de miosina, e moçadinha, desenhei, né? Eu tenho a miosina com a cabeça da molécula de miosina e aqui embaixo a quitina, aqui embaixo a quitina conectada com a linha Z do sarcômero. Então a quitina conectada lá com a linha Z do sarcômero. Gente, para você ter a contração muscular, o que acontece é que a cabeça da miosina liga na quitina. No que a cabeça da miosina liga na quitina, ela gira. Ela, moçada, que estava aqui em posição de 90 graus, ela vai dobrar. Então ela vai assumir essa nova posição da linha tracejada azul. Ou seja, a molécula de miosina estava desse jeito. A cabeça da miosina em posição vertical. Mas aí, moçada, ela que estava em posição vertical, ela acabou de dobrar. No que ela dobra, ela assume essa nova posição. No que ela estava na posição vertical, ela dobra e assume essa nova posição. Já que ela está conectada com a quitina, ela vai empurrar toda a quitina para frente. O resultado, você está conectado aqui, cabeça da miosina com a quitina, você empurra a quitina para frente, e detalhe, você empurra a quitina para frente, a linha Z, que estava nessa posição, assume uma nova posição, e com isso as linhas Z se aproximam para o músculo poder contrair. Né? Quando o tal do Huxley, o cara que descreveu isso, viu isso aqui, ele achou parecido com a catraca de uma bicicleta. Não achou parecido? Fazendo então a comparação. Assim como o dente da catraca enfia no buraco da correia e o dente da catraca dobra para a correia poder girar, o dente da catraca da bicicleta vai ser a cabeça da miosina, enquanto que a correia da bicicleta é a quitina. Assim como o dente da catraca se enfia na correia da bicicleta e esse dente da catraca gira, no que ele gira, ele vai lá, puxa a correia para a bicicleta poder andar, pronto. O dente da catraca é a cabeça da miosina, a correia da bicicleta é a quitina. Assim como o dente da catraca se liga na correia e o dente da catraca dobra para movimentar a correia, o dente da catraca enfia na correia e dobra para movimentar a correia, a cabeça da miosina liga na quitina, dobra, no que ela dobra, a quitina se movimenta, no que a quitina se movimenta, as linhas Z se aproximam e o músculo contrai. Daí, aquela história que a gente estava comentando com vocês, de como acontece a contração muscular, versão um pouco
mais detalhada agora. Então, o que acontece é que a cabeça da miosina liga na molécula de actina. Gente, ela liga na actina e ela dobra. Ora, no que a cabeça da miosina liga na actina, no que a cabeça da miosina liga na actina, ela dobra? Opa, esqueci de comentar um detalhezinho. Ela quebra ATP como fonte de energia para poder dobrar, né? Afinal de contas, imaginem que para você fazer essa movimentação, você vai precisar quebrar ATP. Então, quando eu tenho que a cabeça da miosina, ela dobra, você quebra ATP como fonte de energia para poder dobrar a cabeça da miosina. Para poder fazer a cabeça da miosina se movimentar. O resultado, a cabeça da miosina estava aqui reta, quebrei ATP, dobra a cabeça da miosina. No que a gente dobra a cabeça da miosina, o resultado é que a cabeça da miosina puxa a actina. No que a cabeça da miosina puxa a actina, a cabeça da miosina ligou, puxou a actina desliza sobre a miosina. No que a actina desliza sobre a miosina, automaticamente a actina se mexeu, a actina deslizou aqui na parada e, gente, as linhas Z se aproximam. No que as linhas Z se aproximam, as linhas Z que elas estavam afastadas, elas ficam mais juntas e com isso o sarcômero contrai. Então a actina desliza sobre miosina. A gente vai ter lá que as linhas Z vão se aproximar e a aproximação das linhas Z caracteriza exatamente o fenômeno de contração muscular. Sarcômero encurta para que você tenha a contração muscular. Menor unidade capaz de contrair exatamente o sarcômero, contrair é encurtar, é diminuir de tamanho, e o lance lá do sarcômero encurtar corresponde à contração no músculo. Esse mecanismo aí, a teoria da catraca de Huxley. Eu queria explicar um pouquinho melhor ainda como é que funciona esse lance da teoria da catraca de Huxley, que tem duas proteínas reguladoras muito importantes em relação a essa historinha. Existe uma proteína, moçada, chamada de tropomiosina. Claro que isso aqui é nível 2, aliás, talvez nível 3, né? Um nível um pouco mais avançado, não é qualquer vestibular que vai colocar uma situação dessas. Mas, gente, tropomiosina, ela é uma proteína inibidora da contração. Ela inibe a ligação de actina e miosina. Em outras palavras, gente, enquanto eu tiver tropomiosina na jogada, a actina não liga com a miosina. Ou seja, imagine que eu tenho a cabeça da miosina bem aqui e, gente, entre a cabeça da molécula de miosina e a actina, a princípio não está encostado. Entre as duas, eu tenho a tropomiosina. E aí, moçada, a tropomiosina, ela funciona como uma espécie de empata-foda molecular. A miosina está doida para se ligar na actina, mas a tropomiosina está aqui na frente e não deixa isso acontecer. Enquanto a tropomiosina estiver lá, nada feito. Tropomiosina, ela está conectada a outro tipo de proteína chamada troponina, onde a troponina, ela é o sítio de ligação do íon que dispara a contração muscular. E aí, moçada, alguém lembra das aulas de bioquímica sobre sais minerais? Qual é o íon necessário para a contração muscular? Cálcio, né? O cálcio, ele é um gatilho para a contração. E a troponina é o sítio de ligação para o cálcio em relação à contração muscular. Sendo que essa troponina, ela então está conectada bem aqui, a bendita da troponina localizada exatamente junto com a tropomiosina, ela é uma proteína reguladora. Então, no primeiro momento, o que é que acontece? A miosina está doida para ligar na actina, mas a tropomiosina não deixa, ela fica aqui no meio. E a troponina
ligada à tropomiosina. Para que a gente tenha, moçada, contração muscular, eu tenho que liberar cálcio. Aí o que acontece? O cálcio liga na troponina. Toda vez que o cálcio liga na troponina, a troponina empurra a tropomiosina. O resultado, quando eu ligo lá o cálcio na troponina, a troponina empurra a tropomiosina é removida. No que a gente removeu a tropomiosina, removeu a proteína inibidora. Era ela que estava impedindo a miosina de ligar na actina. Então a miosina liga na actina. Uma vez que a miosina liga na actina, ela vai lá, quebra a ATP, e dobra para o músculo poder contrair. Nesse caso, a tropomiosina, ela estava atrapalhando. Quando você liga o cálcio natal da troponina, liguei o cálcio, a troponina tira a tropomiosina, a miosina liga na actina para ver a contração muscular, aqui nesse caso. Aliás, que tal se a gente explicar isso um bocadinho melhor? Então, contração muscular, o nível 2 agora mais avançado, nível 2, nível 3, né? Bem mais avançado. Tudo começa, gente, quando chega um impulso nervoso no músculo, particularmente numa região chamada de placa motora da fibra muscular. Essa placa motora da fibra muscular é a região da fibra muscular onde o impulso nervoso chega para poder desencadear a contração muscular. Nesse caso, gente, quando o impulso nervoso chega, o impulso nervoso faz com que o retículo sarcoplasmático, para quem não lembra, o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático da célula muscular, ele então acaba liberando cálcio no sarcoplasma. Sarcoplasma, para quem não lembra, é o citoplasma, sendo que essa liberação de cálcio é por difusão. Ou seja, moçada, isso aqui simplesmente não consome energia. Bom, chegou o impulso nervoso, retículo sarcoplasmático, liberou cálcio no sarcoplasma. Tudo bem, em português, retículo endoplasmático, libera cálcio no citoplasma por difusão. E aí, gente, o cálcio liga na proteína reguladora, ele liga na troponina. No que o cálcio liga na troponina, a troponina desloca a tropomiosina, remove a tropomiosina. Estava comentando lá que a tropomiosina, ela estava inibindo a ligação entre a actina e miosina, o empata foda molecular, né? Estava bem aqui, impedindo que a miosina ligasse a actina, mas quando você tirou a tropomiosina, aí então pronto. Cabeça da miosina, ela pode ligar na actina, ela liga na actina, ela quebra a ATP como fonte de energia, e aí então ela dobra. Ora, nessa brincadeira, volta para a historinha que eu estava comentando, né? Quando a cabeça da miosina liga na actina, quebra a ATP e dobra, a cabeça da miosina puxa a actina desliza sobre a miosina, as linhas Z se aproximam, o sarcômero encurta, isso se chama contração muscular. Então, pronto, moçada, você vai ter aqui a contração muscular acontecendo. Gente, isso aqui para a contração do músculo. E para o músculo relaxar, né? Então, isso aqui, impulso nervoso, chega no músculo, na placa motora, retículo endoplasmático, sarcoplasmático libera cálcio, cálcio liga na troponina, troponina desloca a tropomiosina, permitindo que a miosina ligue na actina, quebre a ATP como fonte de energia, dobre para o músculo contrair. Para o relaxamento, não precisa de impulso nervoso. Isso aí é automático, isso aí é espontâneo. Na verdade, moçada, esse negócio do relaxamento muscular ser automático é um saco, né? Porque se você quiser que o músculo fique contraído, ele não fica, ele relaxa sozinho. Se você quiser que o músculo fique contraído por um bom tempo, você vai ter que mandar ele contrair repetidas vezes. Porque o relaxamento, ele acontece automaticamente, né? Alguns exercícios físicos se baseiam num princípio chamado de isometria. Isometria é manter o músculo contraído em determinada posição.
né? O cara, por exemplo, de repente vai lá e manda você segurar alguma coisa, deixar o músculo parado numa determinada posição. Cara, se eu mandar você, por exemplo, segurar esse pincel, né, durante o máximo de tempo que você conseguir, com o braço dessa maneira, alguém vai dizer, eu consigo ficar 2 horas assim. Nem a pau que tu consegue. Nem a pau que tu consegue, gente, porque tu manda o braço contrair para ficar esticado, automaticamente ele relaxa. Então tu manda ele contrair de novo para ficar esticado, automaticamente ele relaxa. Para passar um tempão com ele esticado o tempo inteiro teu cérebro tem que mandar contrai, 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 porque ele vai ficar relaxando espontaneamente. Alguns exercícios que se baseiam em princípio de isometria, yoga, pilates. Landinho, pilates é muito tranquilo. Não, pilates é foda. O cara bota você às vezes lá em algumas posições esquisitonas lá, né, e manda você ficar em isometria durante um tempo, às vezes com o próprio peso do corpo. Mas, cara, só o fato de você ficar com um determinado músculo parado numa determinada posição, cansa pra caramba. Porque seria muito bom se eu pudesse apenas mandar o músculo contrair, ele ficasse contraído lá pra sempre. Só que, gente, infelizmente isso não acontece. Porque eu mando ele contrair e automaticamente ele vai querer relaxar. Inevitavelmente ele vai querer relaxar. O impulso nervoso só manda contrair. O relaxamento, ele é espontâneo, o relaxamento é automático. E aí o relaxamento muscular, ele acontece automaticamente, porque você vai ter o tempo inteiro bombeamento de íons cálcio. Bombeamento quer dizer, então, transporte ativo do citoplasma, do sarcoplasma, de volta para o retículo endoplasmático, para o retículo sarcoplasmático. Qual é a consequência, gente, desse bombeamento de cálcio do sarcoplasma de volta para o retículo sarcoplasmático? É que já que eu tirei o cálcio da jogada, o cálcio desliga da troponina. No que o cálcio desliga da troponina, a tropomiosina, ela volta para o lugar. E qual era mesmo o papel da tropomiosina nesse caso? A tropomiosina, ela estava bloqueando a ligação entre a actina e miosina. Então ela se enfia entre a actina e miosina. No que ela se enfia entre a actina e miosina, na sequência, a cabeça da miosina liga numa molécula de ATP. Ela, moçada, vai lá, desdobra. E somente depois disso, ela se solta da actina. Ora, quando tudo isso aqui acontece, eu vou dizer para vocês que o músculo relaxou. Eis aí, então, o relaxamento muscular. Quer dizer, então, gente, nesse caso, para você fazer o relaxamento da musculatura, automaticamente, nós vamos ter o bombeamento de cálcio do sarcoplasma para o retículo. O cálcio desliga na troponina, a tropomiosina volta para atrapalhar, ela vai se enfiar bem aqui entre actina e miosina, mas para você poder desligar, a cabeça da miosina, número 1, liga em ATP, somente depois disso ela desdobra e somente depois disso ela se solta da actina. Nessa sequência, liga ATP, desdobra e se solta da actina para o músculo relaxar. Cara, a história que eu estou colocando, apesar de ter muitos nomes esquisitos, tem algumas ideias que são extremamente importantes para a gente. Ideia extremamente importante número 1. Quem é que gasta mais energia? Contrair o músculo ou relaxar o músculo? O que é que gasta mais energia? Contrair ou relaxar? Relaxar o músculo gasta mais energia. Eu sei que é completamente estranho, porque você acha que quando você bota a contração, que você vai acabar gastando energia. Mas não é. É no relaxamento. Tá, ambos consomem energia, mas no relaxamento é mais. Por quê? Porque quando eu trabalho com a contração da musculatura, eu vou quebrar ATP, né? Eu vou quebrar ATP para fornecer energia para a cabeça da miosina dobrar e promover a contração muscular. Mas, gente, para eu poder fazer o relaxamento muscular, eu também preciso de ATP. Eu vou precisar ligar ATP na miosina para poder desdobrar a cabeça da miosina para poder se soltar da actina. Na verdade, é o mesmo ATP que você gasta, né? Esse ATP que eu liguei bem aqui no relaxamento já fica ligado e já é aproveitado na contração muscular. Eu só vou quebrar ele. Eu costumo pensar que a contração muscular ela é pré-paga, né? Você primeiro paga a energia depois que você usa.
né? Então, primeiro você liga o ATP na miosina, e depois que você liga o ATP na miosina, é que você pode quebrar esse ATP para o músculo contrair. Então, a gente sempre vai lá e para poder fazer a próxima contração, quando estiver relaxando, quando o músculo relaxar, eu já vou deixar um ATP ligado, e eu preciso desse ATP. Se não tiver ATP, não relaxa o músculo. Então eu já vou deixar o ATP ligado no relaxamento, e esse ATP que está ligado no relaxamento apenas será quebrado para o músculo contrair. Então é o mesmo ATP do relaxamento e da contração. A diferença é que no relaxamento eu apenas ligo o ATP, e na contração eu quebro esse ATP. Pré-pago, liga no relaxamento, deixa lá, guardado, créditos, e aí quebra para ver a contração. Alguém reclama, Landim, por que você disse que o relaxamento consome mais energia que a contração? Se é o mesmo ATP, esse mesmo ATP que eu usei para fazer o relaxamento, vai ser usado na contração. É o mesmo? É uma coisa só. Beleza. Aqui, realmente é o mesmo. O ATP do relaxamento que eu liguei é o que vai ser quebrado na contração. Entretanto, moçada, a gente tem um detalhe. Para você trabalhar com a contração muscular, é difusão de cálcio. Difusão, transporte passivo, não consome energia. Mas no relaxamento, é bombeamento, é transporte ativo de cálcio, e transporte ativo consome energia. O que quer dizer então, moçada? Que, na verdade, o gasto de ATP na contração e no relaxamento, no ato de contrair em si, é o mesmo. O ATP que você liga para relaxar será quebrado para contrair. Entretanto, a gente tem que contração muscular, ela trabalha com difusão de cálcio. Enquanto que o relaxamento muscular trabalha com bombeamento, com transporte ativo de cálcio. Ora, gente, difusão, transporte passivo não gasta energia, relaxamento, transporte ativo gasta energia, e o resultado? A gente tem que, como esse processo aqui, ele consome energia, né? A difusão, ela não tem esse consumo de energia, a gente então pode argumentar com vocês que devido ao processo de transporte de cálcio na contração e no relaxamento, o relaxamento precisa de mais energia, ele consome mais energia do que a contração. Essa história do relaxamento consumir mais energia do que a contração tem uma consequência muito interessante para a nossa vida cotidiana. E se você não tiver energia para relaxar o músculo? Porque, gente, eu preciso de energia para contrair, eu preciso de ATP para contrair, mas eu preciso de ATP para relaxar. Se não tiver, gente, ATP para relaxar, olha que problemão. Se não tiver ATP, a cabeça da miosina não desdobra. A cabeça da miosina não desdobra, então ela não se solta da actina. Então ela fica presa na actina contraída e o músculo não relaxa. Sabe qual é o nome disso? Cãibra. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cãibra não é acúmulo de ácido lático. Cãibra é o seguinte, é quando você gasta seu último estoque de ATP contraindo e não tem ATP para relaxar. Como não tem ATP para relaxar, a cabeça da miosina não desdobra, isso quer dizer que o músculo permanece contraído, não desliga da actina, quer dizer que o músculo permanece travado com a miosina ligada na actina e não relaxa. Então ele permanece contraído nesse caso. Quer dizer então que cãibra, gente, falta de ATP para relaxar o músculo. E aí, quando o amiguinho tem lá cãibra, que o amiguinho tem falta de ATP para relaxar o músculo, gente, o músculo fica lá travado naquela mesma posição e dói pra caramba, né? Quem já teve cãibra sabe do que é que eu tô falando. Cãibra não é, gente, aquela dorzinha do cansaço muscular, né? Você foi lá, correu demais, foi pra academia, pegou muito peso, tá todo dolorido no dia seguinte. Aquilo ali é um saco? É um saco. Mas não é cãibra, não. Cãibra é uma dor muito forte, que é uma dor que ela é debilitante, que você não consegue fazer nada de tanto que vai acabar doendo, né? Então o que acontece? Nessa falta de ATP para relaxar a musculatura, simplesmente sem ATP, o que acontece é que
a cabeça da miosina, ela, gente, não desdobra e ela não desliga da actina. No que ela, gente, não desdobra, no que ela não desliga da actina, o músculo permanece contraído. Isso excita terminações nervosas de dor. Gente, dói um bocadão, cãibra aqui na parada. Sendo, gente, que cãibra é falta de ATP, né? Agora, o que leva à falta de ATP? Aí, gente, tem várias causas, né? Nesse caso lá, a falta de ATP para relaxar a musculatura pode ser, por exemplo, deficiência de oxigênio. Aquele lance, né? Algumas pessoas às vezes dormem de peito virado para a cama. No que você está virado de peito para a cama, você não consegue expandir o pulmão direito para conseguir oxigênio, né? E aí então não chega oxigênio direito, falta oxigênio. Aí tu dá uma esticada na perna, gasta o último estoque de ATP esticando a perna, não tem ATP para relaxar, e o resultado, gente, que lá vai você acordar com cãibra aí na parada. Cãibra é um clássico em mulheres grávidas, porque a posição do bebê na barriga da mulher grávida fica exatamente embaixo do diafragma. O principal músculo da respiração é o diafragma, fica um terroristazinho aqui embaixo. No que fica o terroristazinho aqui embaixo, o bebê, dificulta o movimento do diafragma. Para mulheres grávidas fica difícil respirar, puxar oxigênio, e dessa maneira, sem oxigênio, lava ela de uma hora para outra, dá boa e velha esticada na perna, gasta último estoque de ATP contraindo, não tem ATP para relaxar o músculo, taran, cãibra aqui na parada. Só que esse lance da falta de ATP pode também ter a ver com a deficiência de eletrólitos, né? Nesse caso, moçada, deficiência de eletrólitos nessa situação, falta, por exemplo, lá de sódio e de potássio. Né? Aquele lance que, quando você tem deficiência de sódio e potássio, o impulso nervoso não é conduzido da maneira que ele devia ser conduzido. No que falta sódio e potássio, que você não conduz o impulso nervoso como deveria, a consequência disso é que o impulso nervoso ele consome mais energia do que deveria. No que o impulso nervoso consome mais energia, consome mais ATP do que deveria, vai faltar ATP. No que vai faltar ATP para relaxar o músculo, você gasta o último estoque de ATP contraindo, não tem ATP para relaxar, taran, cãibras super divertidas. Landim, estou com cãibra, oh meu Deus, o que é que eu faço? No momento da cãibra, o problema é que as cabeças das miosinas não desdobraram e não desligaram da quitina. Então o músculo permanece contraído. Você vai fazer um alongamento naquele músculo que está contraído. Então, clássico, né? Cãibra na batata da perna. Né? Se você está com cãibra na batata da perna, está doendo, alongue bem a batata da perna. O fato de alongar mecanicamente vai desdobrando a cabeça da miosina, desligando da quitina para dar uma aliviada. Massagem, massagem. Pegue, por exemplo, aquela área com cãibra, manipule aquela área, massagem. Porque a massagem, manipulando aquela área, a cabeça da miosina, graças à massagem, desdobra, desliga da quitina e o músculo relaxa na marra, né? Então, você está com cãibra, o músculo excessivamente contraído, permanece contraído, alongamento, massagem, para desdobrar a miosina, desligar ela da quitina, para a cãibra ir embora. Outra consequência dessa situação que eu estou descrevendo é conhecida com o nome de rigor mortis ou rigidez cadavérica. Um clássico, gente, lá dos filmes de ação, né? Matam o amigo do mocinho, né? Aí no que matam lá o amigo do mocinho, tá lá o cara morto de olho aberto, né? Aí vem o mocinho, vai lá e baixa as pálpebras dele. Cara, por que faz isso? Por que o cara morreu de olho aberto? Baixa as pálpebras. Porque se você não baixar as pálpebras, elas não baixam sozinhas e vai ter que enterrar o cara de olho aberto. Não deve ser muito legal, né? Enterrar lá o defunto de olho aberto, não deve ser muito agradável. Agora, por quê? Porque uma vez que você morre, você não respira mais. Há uma certa lógica, né? Então, se você não morre, você não respira mais. Se você não respira, você vai parar de produzir ATP e não consegue mais relaxar o músculo. Sem ATP, cabeça da miosina não desdobra, não desliga da quitina e o músculo permanecerá contraído. Rigor mortis, rigidez cadavérica. Então, tenho que aproveitar que o cara acabou de morrer, que a musculatura ainda não desenvolveu rigidez cadavérica, que ainda tem, gente, ATP naquela área. Então, o músculo ainda está com uma certa flexibilidade para poder baixar. Porque algumas horas depois que o cara morreu, se ele morrer de olho aberto, não vai ter mais ATP de jeito nenhum para relaxar o músculo,
instala a rigidez cadavérica, o músculo fica rígido, o músculo fica duro, a pálpebra não desce nem a pau, vai ter que enterrar o cara de olho fechado nesse caso. Né? Um dos truques do pessoal da polícia forense, para saber há quanto tempo uma pessoa morreu, encontraram um cadáver num lugar. Há quanto tempo aquele cara morreu? Pô, tem vários truques. Temperatura do corpo, né? Então isso aí, física básica, a temperatura do seu corpo é 37. Você vê qual é a temperatura do meio e qual é o tempo que demoraria para, de repente, lá dos 37 graus que seu corpo está com a temperatura do meio, até o corpo estar esfriado até o ponto. Ah, então, sei lá, temperatura do corpo é 37, o cadáver está com a temperatura de 20 graus. Vê a temperatura do meio, quanto é que demoraria lá para perder calor de 37 graus até 20 graus, para ter uma ideia de há quanto tempo o cara morreu. Né? Além de temperatura, tem outros truques, e um deles é a rigidez cadavérica. Porque, moçada, logo que o cara morre, os músculos começam a entrar em rigidez cadavérica. Os menores músculos, eles entram em rigidez cadavérica primeiro. Então, por exemplo, os músculos da pálpebra, que são bem pequenininhos, eles entram em rigidez cadavérica logo. Né? Por isso que é uma das primeiras regiões a você travar a musculatura é isso aqui. Por isso que a pálpebra não desce mais a partir de um certo momento. Mas com o tempo, músculos maiores, eles vão desenvolvendo rigidez cadavérica. Os últimos músculos a desenvolverem rigidez cadavérica são os músculos mais longos, como os músculos da coxa, né? Os maiores músculos que você tem no seu organismo. Então lá, o perito forense lá, né, a galera da polícia, o CSI da vida lá, o cara vai lá e vê rigidez cadavérica. Ah, não teve rigidez cadavérica na coxa ainda. Quer dizer que o cara não morreu há tanto tempo assim. Já teve rigidez cadavérica na coxa. O cara já morreu há um bocado de tempo. É interessante que dá 1, 2 dias, o cara tá com rigidez cadavérica todo travado. Se alguém já foi no departamento de anatomia de alguma faculdade para conhecer, né, para poder ver lá os cadáveres ao vivo e em cores, né, a gente tem a impressão, né, quando a gente vai chegar na faculdade, né, no laboratório de anatomia para ver isso, que é tipo um bonequinho articulado, né, que é um bonequinho lá que você mexe e bota na posição que você quiser. E não é. Os músculos estão lá travados. Rigidez cadavérica no cara morto. Mas se você demorar muito tempo, 2, 3 dias depois que o cara morre, os músculos começam a se liquefazer. Então, certo tempo após a morte, o que acontece é que lisossomos liberam enzimas digestivas, liberam ácidos, liberam H+, com isso, moçada, acaba promovendo a autólise, aquela digestão da célula inteira, de maneira que a célula morre. Na verdade, ela já está morta, né? Mas o fato é que nessa brincadeira da autólise, o que vai acontecer é exatamente a dissolução da célula. O que quer dizer que é assim, né? Primeiro dia o cara morre, tá molinho ainda. Segundo dia, rigidez cadavérica, ele tá todo travado. Cara, dá 3, 4 dias, o cara tá todo liquefeito. Tá todo liquefeito, porque exatamente o lisossomo vai romper. Então os lisossomos rompem, né? E aí nessa brincadeira vão acabar liberando enzimas digestivas, vão acabar liberando íons H+, né? Com isso aqui, autólise, dissolução celular, e o cadáver que estava duro, com rigor mortis e rigidez cadavérica, ele começa a se dissolver, ele começa a meio que se desintegrar. E claro, né? As bactérias decompositoras ajudam nisso, né? Então o cadáver fica lá todo inchado, porque as bactérias decompositoras vão devorando os tecidos mortos e liberando gases, né? E aí o cadáver fica todo estufado. Se alguém já viu, por exemplo, lá um cachorro morto há 2, 3 dias no meio da rua, ele fica todo duro, né? Todo estufado, inchado, as bactérias decompositoras liberando gases da respiração delas, fazendo ele ficar todo inchado, depois começa a dissolver o cadáver lá do cachorrinho morto, infelizmente.